Fala pessoal, tudo beleza? Tudo em ordem? Mais um vídeo na área. O que virá? Avivamento ou apostasia? Porque nós temos ouvido nos últimos tempos, como cristãos, há décadas, né? Que nos últimos dias virá um grande avivamento sobre todo o mundo. Temos ouvido pastores referências do meio pentecostal, principalmente, falar que nessa geração virá um grande avivamento que vai abalar as estruturas do mundo inteiro. Vão haver conversões em massa, transformações, milagres. E isso é bem comum. Qualquer pastor pentecostal, principalmente da Assembleia de Deus, que você colocar, você vai ouvir esse velho discurso. Então, pessoal, eu queria falar sobre isso hoje porque eu assisti um vídeo essa semana do pastor Cláudio Duarte. Esse vídeo ele me deixou bem pensativo e um cara que muitos o têm até como um insensato nas suas brincadeiras, na sua forma de passar o evangelho. Eu gosto muito dele, deixo bem claro aqui. Acho ele um cara muito inteligente, um cara do bem e, inclusive, na minha opinião, nos últimos tempos para cá, ele tem sido um dos caras mais sérios. Então vamos dar uma olhada no que ele falou para a gente poder comentar. Hoje eu tive com o ministro da infraestrutura lá em São Paulo, ouvindo as coisas, percebendo as coisas. Eu nunca vi um aceleramento tão grande, tão grande. A igreja vai viver daqui uns dias o melhor momento dela. A igreja vai viver um momento extraordinário. Você sabe por quê? Porque vão persegui-la. Porque vão fechar as portas da nossa igreja. Porque vão nos impedir de falar de Jesus. Porque não vai caber mais crente misturado com cristão. O anjo vem para tirar o joio do meio do trigo. Não vai ter lugar para crente meia boca. Você está entendendo? A seleção está sendo estabelecida. Essa é a grande verdade. Nós estamos sitiados. Deixa eu falar uma coisa para você, igreja. Conserta, porque a chapa vai esquentar. Já já não tem mais grana, espécie. É tudo digital. Pessoal, isso que o Cláudio Duarte falou é algo muito sério e eu concordo com ele, compactuo da mesma opinião. Inclusive, durante um bom tempo eu tenho falado no púlpito das igrejas que está na hora de chegar uma grande perseguição para a verdadeira igreja acordar. Porque do jeito que está, pessoal, quem viu meu último vídeo sabe o que eu falei, não dá mais para tolerar, não dá mais para aguentar. Está uma bagunça. E as leis já estão tramitando para que isso que o pastor Cláudio Duarte falou se acelere o mais rápido possível. Isso é fato. Isso vai acontecer. Inclusive, lá em São José do Rio Preto e Araçatuba, a justiça proíbe o uso de frase sobre a proteção de Deus e leitura bíblica em sessões da Câmara de Araçatuba. Vocês estão vendo a matéria que está aqui na tela. Isso é coisa muito séria. Inclusive, eu separei até um trecho aqui para explicar melhor. A abertura das sessões legislativas com a expressão sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Além da leitura posterior de um texto da Bíblia Sagrada por um dos vereadores presentes, isso foi proibido, porque o Estado é laico, não pode falar de Deus, entendeu? Vai ferir outras religiões. Então, as coisas estão indo para esse âmbito e em breve isso vai acontecer no mundo todo, porque a verdade é que a igreja ela atrapalha muito o Estado, né? Você sabe disso, eu não preciso dizer o porquê. E nós vemos algumas coisas acontecendo no meio cristão que está fazendo com que, irmão, até quem não é cristão concorde que alguma coisa tem que acontecer, porque a coisa está bagunçada demais. E a perseguição já está acontecendo no mundo. Olha isso aqui, ó. Isso aí aconteceu no Paquistão essa semana. Eles estão perseguindo igrejas, fechando, quebrando tudo, tacando fogo em bíblias. E algumas coisas que eu não posso falar aqui, isso aí está acontecendo no Paquistão. Não só Paquistão, Índia, Nigéria, diversos países da África, do Oriente Médio, da Oceania. Pessoal, em breve isso será no mundo inteiro, não há para onde fugir. Então o discurso do pastor Cláudio Duarte é um discurso verdadeiro, é um discurso real, de que as leis estão pressionando
todo o sistema para concluir que é necessário o fim da religião, que causa maior discordância, que causa maior julgamento das outras religiões, de outras pessoas, do modus vivendi de cada um. E é fato que isso aí era questão de acontecer. E a gente vê que a própria igreja protestante está em um estado, meu irmão, de total apostasia. E tem pastores dizendo que vai haver um avivamento que vai limpar isso tudo e fazer a igreja renascer. Nesta época, nessa era. Olha aí, ó, batismo no balde. Olha isso aí, ó. Uma igreja realizando batismo no balde, onde a liderança está no altar, os caras pegam e mandam as pessoas enfiarem a cabeça no balde e se batizar. Olha aí. Isso aí é o quê? Se isso não for apostasia, isso é o quê? Festa junina gospel. Olha isso aí. Festa junina gospel. Dentro do templo de uma igreja. Será que realmente vai vir avivamento? O que você tem a dizer disso aí? Olha essa outra aqui, ó, uma igreja realizando tatuagem nos membros na hora do culto. Pessoas se tatuando na hora do culto. Olha aí, novamente, ó, dentro de uma igreja. Será que realmente os pastores pentecostais, meus nobres colegas da Assembleia de Deus e outras igrejas pentecostais, falando que esse avivamento que vai vir é real e é bíblico? A gente vai ver. Olha isso aí, ó. Isso aí é o que você mais vê no meio pentecostal acontecer. Olha a roupa do camarada, os movimentos. Isso remete a você a um culto cristão? É óbvio que não. É óbvio que não. Vou botar novamente para você ver. Qualquer pessoa que entra em um local desse e vê isso vai achar que está em um ambiente de um culto afro, nada contra. Só para você entender que não tem nada a ver com o contexto protestante. Esse é o estado da igreja atual. Eu estou passando light, de leve, só para você entender. E aí eu pergunto para você, realmente vai vir um grande avivamento ou apostasia? Muitos utilizam o versículo de Joel, capítulo 2, versículo 28, que diz o seguinte: e há de ser depois, em algumas traduções, nos últimos dias, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Joel capítulo 2, versículo 28. Aí eles dizem: opa, isso vai acontecer agora, é na nossa era o grande avivamento, vai avivar tudo, a igreja vai ressurgir como nunca e tal. Mas alguns esquecem de ler a continuidade de Joel capítulo 2, versículo 28. Alguns esquecem, mas não tem problema, eu vou ler para você. E também sobre os servos e sobre as servas. Naqueles dias derramarei o meu espírito e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Bem, a gente lê a continuidade, a gente entende que isso não tem nada a ver com essa era que nós estamos vivendo, com esse tempo que nós estamos vivendo. Estão interpretando errado e aplicando erradamente esse versículo. Não vai ter avivamento nenhum neste tempo, no final de princípio das dores, no fim da era da graça. Não tem, não vai ter avivamento nenhum. Esquece que você está ouvindo no YouTube, na internet, dessa galera aí, esses caras estão totalmente equivocados. As escrituras dizem para mim que o que vai ter é outra coisa, é apostasia. Vamos ver o que diz 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz: nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Vamos dar uma olhada na exegese de 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Apostatarão é apisteme, afastar-se, remover, abandonar ou fugir.
Está falando de pessoas que vão se afastar da sua fé, vão remover a sua fé em Deus de si, vão abandonar a sua fé, vão fugir do cristianismo, das escrituras, do conhecimento das coisas de Deus. Fé é pistis, convicção da verdade ou crença que diz respeito ao relacionamento do homem com Deus e com as coisas divinas. Enganadores é planos, que significa errante, que conduz ao erro, vagabundo e impostor. Então, espíritos enganadores, espíritos errantes que conduzem ao erro, espíritos vagabundos e impostores. Está falando de avivamento? Olha o versículo. Nos últimos tempos, apostatarão da fé. Não está falando de avivamento, então de onde que esses caras estão tirando isso, entendeu? Então, quando a gente vê esses vídeos sobre o estado atual da igreja e as leis se fechando, o discurso do Cláudio Duarte, pastor Cláudio Duarte, é a verdade do que está vindo e sobrevindo sobre toda a igreja cristã mundial. Não tem para onde fugir. Ainda assim, você está errado. Então, beleza, vamos lá para 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Está falando que antes da manifestação do anticristo virá a apostasia. E ele já está às portas. Bem, está falando aqui que antes da manifestação do anticristo virá avivamento? Então vamos analisar aqui duas palavras específicas no versículo presente. Engane é sapatal, enganar, iludir. Apostasia é apostasia, separação, deserção. Então ele está falando, engane é enganar, iludir, e apostasia, separação, deserção. Pessoas vão desertar da sua fé, desertar do conhecimento de Deus, da aproximação de Deus. Então, pessoal, não fala em nenhum momento de avivamento, não. Queria que essa galera me dissesse que avivamento é esse que vai vir. Nas grandes conferências pentecostais, vai vir um grande avivamento, o Espírito de Deus vai soprar sobre toda a terra. Aonde? A Bíblia está dizendo que é apostasia. Você entendeu bem? Então, pessoal, o que eu digo para vocês é: se preparem-se, porque os tempos de agora em diante vão se acelerar contra a igreja, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo, tenha te ajudado a compreender melhor essa questão, e o meu desejo é que o Espírito de Deus continue te abençoando, a você, a sua família e a tua casa. Beleza, pessoal? Um grande abraço para vocês, Deus abençoe